Queridos, hoje é Páscoa, né? Nós estamos aí vivendo essa semana passada foi o primeiro dia de Páscoa, ainda estamos, e hoje, domingo, muita gente celebrando em suas congregações, e às vezes, né, alguns podem dizer, mas hoje nós não vamos celebrar Páscoa, tal. Hoje eu quero fazer uma Páscoa um pouco diferente, quero falar um pouco sobre esse contexto daquilo que nós estamos ministrando, que é o mês da esperança, e eu gostaria que você orasse comigo antes de ouvirmos a palavra. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças por estarmos aqui, reunidos para ouvir a tua voz. Obrigado pelo que o Senhor já fez e ainda fará nesta manhã, agora por meio da sua palavra. E declaramos que essa palavra não volte vazia, sem antes ela cumprir o propósito pelo qual ela será enviada, liberada sobre as nossas vidas. Nós possamos colocá-la em prática, não apenas ouvindo-a, mas vivendo essa palavra, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de Páscoa, todos nós já conhecemos, todos os anos a gente faz questão de preparar algo, preparar um musical, preparar uma dança, preparar tantas coisas, mostrando a ressurreição de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo na cruz fez por nós, o sacrifício dele, né? Nós somos uma igreja profética, apostólica e profética, que cremos que as festas bíblicas, ela é uma cronologia da redenção, do plano de salvação de Cristo. Semana nós vivemos aí praticamente 3 festas, pães asmos, nós vivemos a Páscoa em si, e nós sempre celebramos, falamos, mas a Páscoa, queridos, ela representa, e nós sabemos, um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. E hoje eu quero falar da esperança que esse Cristo ressurreto pode causar nas nossas vidas. Importante celebrarmos essa Páscoa, a ressurreição, mas eu também creio que é importante nós usarmos esse contexto do que Cristo já está vivo e levarmos essa esperança que é Ele a vida das pessoas. Hoje eu quero falar sobre o tema espalhando esperança. Espalhar essa esperança, espalhar esse Cristo vivo. Se eu tivesse que dar um subtema nesta manhã, eu iria dizer que o Evangelho precisa chegar lá. E nós vamos entender isso daqui a pouco. O Evangelho precisa chegar lá. Como que nós espalhamos esperança? Gostaria de ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui, eu vou começar lendo na versão NVI, diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós já ouvimos esse texto com certeza inúmeras vezes. Na primeira ministração, no primeiro sermão que nós trouxemos este mês aqui, nós refletimos um pouco sobre Felipe. Nós estamos falando sobre Felipe, o apóstolo Felipe, que traz esperança, um evangelista. E esse homem, nós vimos que foi um homem que correu para anunciar esperança. A Bíblia diz que quando ele recebeu a palavra, Felipe, imediatamente ele já saiu correndo. Nós lemos na semana retrasada, antes da semana passada aí, que houve esse culto tão especial, onde Felipe recebe uma palavra, ele está ali com o Senhor, e ele ouve o eunuco, lendo as escrituras, e a Bíblia diz que ele correu em direção dele. Nós falamos muito sobre isso, sobre esse homem correndo em direção às pessoas. Agora, hoje, o desafio vai um pouco além da corrida.
Eu não quero falar só da corrida, do fato de nós termos esse propósito de correr até as pessoas, esse papel que nós temos de ir anunciar o Evangelho. Mas eu quero falar hoje um pouco mais, é hora de nós espalharmos essa esperança. Para onde, pastor? Para vários lugares, queridos. Lugares onde nós vivemos, as regiões onde nós moramos, nosso bairro, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso estado, outras nações, e pessoas que às vezes são pessoas improváveis, podem ser alcançadas com o Evangelho, contextos adversos podem ser alcançados pelo Evangelho, como eu e minha família fomos alcançados. Ainda esta semana, nós estávamos compartilhando com esse casal que estava conosco desde Bogotá, e nós estávamos compartilhando os nossos testemunhos, como que a minha família chegou a Cristo, como uma mãe chegou a Cristo, uma mulher muito enferma, espiritualmente falando. Não sei se vocês sabem, mamãe tem 5 cirurgias, as 5 que os médicos abriram não encontraram nada, porque não era físico, era espiritual. Mamãe tinha feito pactos, bebido sangue de animais, frequentado centros de macumba, tantas coisas, procurando cura espiritual e emocional. Mamãe orou por mim 5 anos, aos 16 anos eu entreguei minha vida a Cristo. E depois oramos, minha irmã, que semana passada nos honrou, foi uma surpresa muito grande. Não sei se vocês sabem, minha irmã, meu irmão, meu cunhado, cunhada, e um tio meu, irmão mais novo da minha mãe, eles estavam aqui, viajaram quase 9 horas, ficaram as 2 horas e já voltaram, quase 18 horas viajando para estar naquele culto, e surpresa, eu não sabia. Oramos 2 anos para minha irmã se converter, depois meu irmão 2 anos, papai nós oramos 12 anos, e vimos esse processo de espalhar essa esperança, e eu estou dizendo improvável porque eu e minha casa eram pessoas improváveis, e Deus nos alcançou. Nós vivemos dias, queridos, onde o mundo grita por um sentido, as pessoas querem um sentido, e Deus, Ele nos chamou para sermos aqueles que levam essa resposta, que dão sentido às pessoas. E a Bíblia diz, como nós lemos, mas como eles ouvirão se ninguém for até eles? Se não formos até eles, como eles vão ouvir? Se nós não levarmos, se nós não espalharmos essa esperança, quem vai espalhar? Como um dia alguém espalhou no coração da minha mãe, e através da minha mãe, todos nós fomos alcançados por essa esperança. Não basta corrermos, queridos. Nós precisamos alcançar, nós precisamos tocar, nós precisamos ensinar, nós precisamos discipular, estar perto das pessoas. O Evangelho, ele precisa chegar aonde há dor. Esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar nessa manhã. Nós precisamos, o Evangelho tem que chegar aonde está acontecendo dor. Se nós vamos perceber que em Atos 8, Filipe, ele estava correndo com a esperança, e aqui em Romanos capítulo 10, nós vemos Paulo dizendo, como que eles ouvirão se não for alguém que vá até eles e pregue? Ou seja, nós vivemos dias em que milhares de pessoas estão esperando alguém que lhes leve essa esperança, que espalhe essa esperança, que ensine essa esperança, que esteja ao lado dessas pessoas, mas eles, nem sempre, essas pessoas estão aqui no templo. Essas pessoas que precisam ouvir, queridos, da esperança, não estão aqui, estão lá fora. Páscoa, é legal demais celebrar a Páscoa, Jesus ressuscitou, mas o que adianta celebrarmos uma Páscoa que Jesus está vivo dentro de nós e nós não espalharmos essa esperança que existe em nós? Esse Cristo vivo que está em nós, que mudou as nossas vidas.
Muitas dessas pessoas, ou muitos estão em lugares, queridos, como eu disse, improváveis, em situações desesperadoras. Nós vemos hoje jovens depressivos, sem identidade, uma geração de adolescentes trancados em seus quartos, sem sair de dentro dos quartos, depressivos, pegados, olha eu falando espanhol aqui, agrudados em videogame, em celulares, trancados. Nós vemos homens ansiosos, consumidos pela pressão financeira, homens consumidos pelas pressões familiares, homens angustiados dentro das suas casas, não conseguem administrar suas esposas, seus filhos, seus bens. Nós vemos, queridos, mulheres sendo violentadas, fisicamente, verbalmente, abandonadas, lutando para criar às vezes filhos sozinhos, que não têm pais, deixaram os pais, abandonaram seus filhos, sua esposa. Nós vemos pessoas viciadas, pessoas nos ciclos de drogas, sai um momento, volta, sai, volta, álcool, pornografia. Nós vemos idosos sendo esquecidos, deixados em asilos, em casas, abandonados, sem ninguém que os visite, que chegue lá e dê uma palavra a eles. Há um tempo a irmã Glória, acho que ela não está aqui, a irmã Glória tem uma casa de idosos, cuida dessas pessoas. Tempo atrás eu e a pastora fomos visitar esta casa. Quando nós entramos, queridos, é desesperador. Pessoas esquecidas por seus familiares, sem esperança. Gente, nós temos tudo, nós somos prósperos, nós somos abençoados, temos saúde. Se a gente parar para pensar, nós temos uma esperança dentro de nós que precisa ser espalhada. Correr e espalhar essa esperança. Essas pessoas, queridos, eles não se tornarão igreja, eles não farão parte da nossa comunidade ou de outra, elas não virão aos templos sozinhas, elas não conhecerão Jesus, porque elas precisam que o Evangelho chegue lá. Lá. O Evangelho precisa chegar onde há dor. Onde as pessoas precisam ouvir de Cristo. E nós temos esse papel, queridos. Hoje o Pedro, o nosso querido Pedro, o irmão Pedro, que congrega aqui conosco, que serve a gente, ele não está aqui. Essa semana, ele enviou um áudio para mim, depois ele enviou um outro áudio, compartilhou com vários irmãos. Seu pai foi acometido de um câncer há um tempo atrás, foi curado, mas o câncer voltou em outras regiões. No conselho de pastores, o pai dele estava aqui, e teve um momento que o pastor Anselmo disse: procurem alguém, vai orar. E eu estava aqui no canto e eu sabia que o pai do Pedro estava lá no fundo, e eu fui lá, abracei ele, está tão magrinho. E essa semana, os médicos desenganaram o pai dele. Está totalmente desenganado, porque várias partes do corpo estão com metástase. O câncer tomou o corpo dele. E umas 2 semanas atrás eu tive uma reunião com o Pedro, conversamos, ficamos juntos, compartilhando, estava discipulando ele, orando por ele. E claro, o Pedro conhece o Senhor, o pai dele é um homem de Deus, um pastor, serve ao Senhor. Se ele partir, vai estar com Cristo. Pedro sabe disso, o coração dele está assim, preparado para isso. Mas essa semana ele me disse: pastor, enquanto houver esperança, eu gostaria de orar. E ele pediu oração para a gente. Ele pediu oração para a igreja. Nós estamos falando de um irmão aqui, no nosso meio, que às vezes a gente compara com a nossa realidade, a gente vai perceber que a gente não tem problema, queridos. E às vezes a gente deixa os nossos problemas tão gigantes diante de tantos problemas. Aliás, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu gostaria de orar pelo pai do Pedro. Vamos orar por ele.
Pai, em nome de Jesus, nesse instante nós colocamos diante do Senhor, primeiramente a vida do Pedro, nosso irmão aqui, que congrega conosco, que serve com tanto amor a casa do Senhor. E nós queremos, Pai, liberar neste momento o poder do sangue de Jesus. Ministra a vida dele. Nós declaramos, Senhor, que o Pedro está debaixo deste sangue. Todos os irmãos, Pedro tem mais um irmão e duas irmãs, sua mãe e o seu Geraldo, o pai dele. Colocamos o Geraldo diante do Senhor e como igreja nós liberamos uma palavra de cura, de esperança. O sangue que brotou das chagas de Jesus é poderosa, nós estamos declarando neste dia, Senhor. E temos convicção que desde o início deste culto, há o sobrenatural sendo liberado a partir deste lugar. Não há distância no reino do Espírito e cremos que o seu Geraldo pode ser tocado agora, onde ele está, para a glória do teu nome. Declaramos que este sangue que brotou do Calvário e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito que toca a vida do seu Geraldo agora, em nome de Jesus. Amém. A pergunta de Paulo é: como crerão? Como crerão? Na versão Ara, esse texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nesse texto, queridos, Paulo, ele vai construindo um raciocínio poderoso de evangelismo. Você percebe que ele começa a falar, mas ele vai construindo um raciocínio e nos leva a entender o que é evangelizar. Ele nos leva a entender o que é espalhar o evangelho, o que é espalhar essa esperança. Ele não traz assim uma palavra e deixa a palavra assim para que alguém pense ou reflita ou tire uma conclusão. Não, ele constrói um raciocínio começando com uma pergunta: como crerão? E a partir dessa palavra ele vai construindo um raciocínio de evangelismo. Ele vai construindo um raciocínio de espalhar essa esperança. Como crerão? E aí ele vai fazendo essas perguntas. Se não ouviram, se não creram, se não foram enviados. A gente percebe, queridos, que ele começa com um fim desejado. Em outras palavras, o texto está de trás para frente. Você já parou para pensar nisso? O texto, ele está de trás para frente, ele começa com um propósito. Qual é o propósito? Crer. Ele quer que as pessoas creiam. Paulo quer que as pessoas conheçam Jesus. Ele quer que as pessoas conheçam quem é Cristo. Então ele começa com o fim. Como crerão? Qual é o fim? Ele quer que as pessoas cheguem a essa conclusão, que elas conheçam a Cristo. E aí ele vai de trás para frente. Se você perceber, ele começa com esse fim desejado. Qual é o fim desejado? A salvação. As pessoas precisam conhecer Cristo e serem salvas. Mas ele retrocede nas etapas anteriores. Você percebe que primeiro ele fala sobre o crer, ouvir, pregar, ser enviado. Antes da pessoa ser salva, ele começa dizendo: olha, o meu desejo é que as pessoas creiam, o meu desejo é que as pessoas sejam salvas, mas antes elas precisam crer, elas precisam ouvir, elas precisam pregar e elas precisam ser enviadas. Isso nos mostra, queridos, que cada conversão é um fruto de um processo espiritual. Não acontece da noite para o dia. Como acontece? Por favor, Miquel, sobe aqui. Começa, queridos, com coisas simples. Começa com coisas muito simples. E cada etapa exige um comprometimento nosso com a missão. Nós precisamos estar comprometidos com essa missão. Quantas pessoas nós não conhecemos?
Às vezes, por favor, pastor, às vezes começa com, e aí, tudo bem? Com um oi, com uma conversa básica, trivial. Gosta de pescar? Cadê os pescadores aqui? Olha lá. Tem 2 agora. Agora é 2. Vocês não sabem, pastor Feres pesca, já pescou muitos homens, pesca peixe, pesca homem, pesca peixe, pesca tudo, né? Pastor Feres é um pescador. Faz 12 anos que eu estou aqui, ele está me prometendo que vai levar a pescar. Não... Você também, Miquel? Não, eu não. Ah, não. Miquel não sabe pescar, ele falou aqui. Mas não é por causa dele não, é que às vezes eu também não consigo quando ele vai, ele não é culpado não. Mas às vezes uma conversa trivial, queridos, o nosso propósito é que a salvação entre no coração da pessoa. Mas para isso acontecer, começa com amizade, com relacionamento, ter tempo juntos, tomar um café, conversarmos. Pastor Miquel compartilhou aqui, nós tivemos uma reunião essa semana com os pastores, sobre todo mês nós estamos nos reunindo, os pastores, e terminou, a gente disse, pastor Miquel, fica mais um pouquinho. A gente estava percebendo o coração, estava agitado, e ali nós ficamos um pouquinho assim, um pouquinho, estendeu, e aí choramos junto, ministrou junto. Depois ele disse assim, ele é ousado, cara, Miquel é ousado. Disse, eu fui o primeiro a receber a unção apostólica e profética, de orar por mim. Mas uma conversa trivial, obrigado, pastor Miquel, uma conversa trivial, básica, vamos chegar no ponto que é a salvação. Mas se nós não formos enviados, se nós não ensinarmos, se nós não chegarmos até essas pessoas, elas não vão conhecer a Cristo. Evangelismo, queridos, é muito mais do que a gente sair na rua. Evangelismo é um estilo de vida. Todos os dias, compartilharmos. Esses dias, um dia o casal estava aqui, o Roel, e ele estava assim, ele ficou, a última vez que ele veio, ele estava com a garganta, não estava bem, e ele não pôde tomar gelato aqui da Borelli, ele gosta demais. Essa vez, ele queria tomar gelato 2 vezes por dia, depois do almoço e no jantar, e a gente tinha quase 2 vezes por dia ali. Ele praticamente não ganhou as meninas para Jesus, porque ele não sabia falar a língua delas, mas ele não para, onde ele está, ele quer falar do amor de Cristo, é um estilo de vida. Onde nós estamos, queridos, é um estilo de vida. E a esperança começa assim, com esse clamor, Senhor salva, Senhor salva essas pessoas. Mas esse clamor ele só pode acontecer quando nós somos enviados. E queridos, eu e você somos a resposta de Deus para essas pessoas. Diga, eu sou a resposta. Amém? Nós somos a resposta de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos esses pés belos, esses pés formosos que anunciam as boas novas. Diga, eu sou os pés que Deus quer usar. Você crê nisso, queridos? Eu e você somos os pés que Deus quer usar. Está no versículo 15, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Deus está procurando pessoas como eu e você, Ele não está procurando celebridades espirituais. Deus não está procurando, queridos, essas pessoas, os youtubers da vida. Deus está procurando, sabe quem? Pessoas disponíveis. Se Deus encontrar em você um coração disponível, Ele vai te usar. Pastor, mas eu não sei falar, Ele vai te usar. Pastor, eu não sei pregar, Ele vai te usar. Pastor, eu não sei anunciar, Ele vai te usar. Pastor, eu não sei muitos versículos, Ele vai te usar, desde que encontre em você um coração disponível. Se você, queridos, pode ser um PhD, formado em teologia, bacharel, pós-graduado em tudo de Bíblia, mas se você não tiver um coração disponível, Deus não vai te usar.
Deus não usa celebridades, Deus não usa conhecimento, pessoas que querem fazer tantas coisas. Deus usa aqueles que têm um coração disponível. Que Deus possa nesta manhã encontrar em mim e você pessoas que espalhem essa esperança, queridos. Pessoas que têm um coração disponível para o Senhor Jesus, disponível para o reino. Ele quer usar essas pessoas, esses pés de pessoas, queridos, como eu e você, que pisou na terra, que pisa na terra. Ele quer usar pessoas como eu, que vim da roça. Ele quer usar pessoas como você, simples, pessoas simples, queridos, comum, para pisar em terrenos difíceis, terrenos hostis, ruas, becos, favelas, escritórios, escolas, hospitais. Deus quer usar você através das redes sociais. Daqui a pouco eu vou compartilhar para vocês uma agenda que eu vou estar na próxima semana iniciando. Quero que vocês orem, eu preciso muito de oração. Nós vamos pisar, queridos, em lugares inóspitos, lugares que só Deus sabe. E precisamos ir até essas pessoas. A beleza dos pés não está na aparência, porque eu achava, queridos, o meu pé, o pé mais feio do mundo. Desde pequeno eu já usava 43. Imagina, olha o tamanho da chulapa. Meus irmãos tiravam sarro de mim e diziam assim: você não precisa nem de daquela coisa para fazer jet ski, assim, é só ir com o pé assim que você já... Pensa num pé feio. Um pé magro, comprido, olha o tamanho do meu pé, irmãos. Olha isso. E eu achava meu pé horrível, até o dia que eu entendi que os meus pés eram pés formosos, para anunciar o Evangelho. Hoje os meus pés são os pés mais lindos da terra, porque aonde eu piso, eu levo esperança. Onde eu piso, eu marco uma geração. Onde eu piso, está saindo até meia aqui, irmãos. Onde eu piso, há diferença. Pés formosos. Queridos, a beleza não está nos nossos pés, na aparência. Sabe onde ela está? A beleza está no destino que os nossos pés carregam. A beleza está no destino onde Deus te impulsiona, onde Deus te leva. Quando você se move com a palavra, o céu caminha com você. Onde você vai entrando, onde você vai passando, você vai deixando um legado, uma história. Meu Deus, eu vi aqui domingo passado, eu nem imaginava, irmãos, tinha tantos discípulos que eu passei em outras, até gente do outro ministério, legados que nós deixamos, pessoas que nós marcamos, família. Tinha um casal atrás de nós aqui, ele estava bem sentado, ele, a esposa. Ele me abraçou assim, ele agrudou em mim, segurava assim, dizia: pastor, que saudades. Ele é de Americana. Como nos faz falta um pastoreio, pastor. Uma marca, queridos, onde nós passamos, nós marcamos as pessoas. E isso é muito importante, porque a gente pode perguntar: onde os nossos pés estão pisando? O que os nossos pés estão fazendo? Qual o território que precisa ser alcançado através de você? Irmã Natália, eu não vou alcançar o território que é seu. O que é seu, é os seus pés que tem que pisar lá. Isabel, é os seus pés que tem que pisar. Meus pés não vai pisar onde é os seus que tem que pisar. Não adianta. Queridos, cada um de nós aqui sabe qual é o território que os nossos pés têm que pisar. A esperança precisa ser dita. No versículo 14 diz: como crerão naqueles que não ouviram falar? A fé não nasce no silêncio. A esperança precisa ser dita. A esperança precisa ser falada. A esperança precisa ser anunciada. A fé não nasce, queridos, assim no silêncio, não, ela nasce na proclamação. Naquilo que nós falamos, a igreja precisa recuperar
a ousadia de falar, de anunciar, de pregar, de dizer, de proclamar. Coloca para mim esse ponto, por favor, filho. Falar, anunciar, sabedoria, com amor, sem medo. Amém, queridos? Sem medo. Alguém pode às vezes estar esperando por anos uma frase simples que pode sair da sua boca e ser a transformação na vida dessa pessoa. Simples, simples, simples. Tipo, posso orar por você? Quem aqui você acha que vai recusar quando você perguntar a ela se você pode orar por ela? Até hoje, queridos, todas as pessoas que eu perguntei, posso orar por você? Ninguém recusou. Pode ficar cara feia, fechado de um jeito, mas não recusa. Posso orar por você? Quando a gente se converteu lá atrás, a gente chegava nas pessoas e dizia, agora saiu de moda, dizia, Jesus te ama, agora não precisa mais falar Jesus te ama. Como não? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente que ficou com vergonha de ficar falando Jesus te ama, mas você lembra, nós evangelizamos, a gente, oi, Jesus te ama. Hoje a gente já não vê mais isso, parece que saiu de moda. Olha, Jesus tem um propósito na sua vida, queridos, uma palavra como essa, Jesus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, pode mudar o destino da pessoa, ela pode ser marcada. Há testemunhos, queridos, de pessoas que estavam num passo de suicídio e foram salvas por uma palavra de alguém que teve coragem de falar. Eu conheço gente assim, que estava para tirar a sua vida, e ela recebeu uma palavra, e ela foi salva. O próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês, a Bíblia diz em em Hebreus, que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O que isso nos ensina, queridos? Que a mensagem ainda é poderosa. No versículo 13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Mensagem é poderosa, ainda não mudou, há poder na palavra. A Bíblia diz, queridos, que o Evangelho não está desatualizado, como alguns estão dizendo que está. Vocês já devem ter visto aí, líderes dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, está desatualizada. Isso não é verdade. Não é verdade. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma através da mesma palavra. Nós não precisamos ficar melhorando mensagem, queridos, nós só precisamos levar a mensagem. Só isso, só levar a mensagem. Deus ainda responde um clamor sincero do coração de um homem e de uma mulher. Ainda há salvação para aqueles que creem. Nós só precisamos entender que a mensagem é poderosa. Pastor, mas e se eu falar da palavra de Jesus e a pessoa não se converter? Não é problema nosso isso. A salvação, que vai entrar no coração das pessoas pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 diz, ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Não existe isso, queridos, na ciência, mas a palavra faz isso. Não divide junta a medula, não divide espírito e alma, mas a palavra faz. E ainda diz que ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra é poderosa ainda, queridos. Essa mensagem carrega a vida. Se eu e você abrirmos os nossos lábios, as pessoas vão se converter, sim, porque não está no nosso poder, na nossa força, está na força da palavra. É a palavra que transforma a vida das pessoas. É a palavra. Vocês já devem ter ouvido falar, testemunho de pessoas assim, diz, eu fui pregar e tal, olha, se Jesus, e aí chegou, olhou no olho da pessoa e disse assim, se Jesus não mudar a sua vida, eu rasgo a folha da Bíblia. Alguém já ouviu falar isso? Essas pessoas, esses missionários, queridos, tem alguns livros que eu leio,
Eles são ousados e vão anunciar o evangelho e dizem assim: pois eu vou falar de Jesus, Deus vai mudar a sua vida, porque se Ele não mudar eu rasgo a folha da Bíblia. Por que essa pessoa diz isso? Porque ela crê no poder da palavra. Não é no poder dela, não é no nosso poder. Pastor, mas se eu falar a pessoa vai me ridicularizar, vai não sei o quê. Gente, que bênção sofrer pelo evangelho. Bem-aventurado sois vós, quando caluniarem, perseguirem por minha causa. Esses dias eu ouvi uma frase que se a gente tiver tudo bem, é porque nós estamos na mesma direção do Satanás. Se estiver tudo bem, é porque ele está caminhando com você. E quando não está tudo bem, quando você tem um confronto com ele, encontra com ele, é porque vocês estão em direção contrária. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Significa que a gente não está na mesma direção desse bicho feio, queridos. Esses dias nós fomos, semana, eu saí com a minha família, eu e a pastora e a Gabi, já estávamos um tempo planejando, aproveitamos o Roel aí, nós fomos visitar um negócio chamado Selva Viva, aqui em Taubaté. Irmãos, eu entrei lá, tinha tanto bicho, mas tinha um bicho lá que pensa num negócio que eu não gosto, desde pequeno, porque os bichos comiam nossa galinha, matava vaca, picava, fazia, que é a cobra, bendita cobra. E aí nós fomos lá e eu comecei, tinha os biólogos lá e começaram a estudar e falar que tem cobra boazinha. Eu disse: cobra boazinha, você está doido, rapaz? Tá? Não, tem cobra que não sei o que, e tal, não sei o que. Eu disse: tá bom, vamos lá. Gabi olhou para mim: e aí, papai, vai? Eu disse: não vou. Não, papai, vamos. Eu disse: não vou. E aí, vamos, vou. E até que, vamos junto. Aí sentamos os três lá, pegando uma cobra. É um cobro. Macho, chama Fim, tem 55 anos, 3 metros e 60, 55 quilos. Tem 20 anos, desculpa, 55 quilos. Aí eu olhei na cara dele assim, no bichão, catei ele na mão. Os irmãos falaram assim: uai, pastor, o senhor está até pegando cobra? Eu disse: claro, irmão, a unção subiu, tem que pegar, agora tem que pegar o bicho assim. Por que eu estou compartilhando isso, queridos? Quando nós andamos e as coisas estão muito bem, é porque nós estamos, já disse, vou repetir, é porque nós estamos na mesma pareado com o inimigo. Pensa em pegar uma cobra e ficar ressabiado, olhando assim para a cara do bicho o tempo todo. Se a gente estiver tudo bem, é porque a gente está na mesma direção. É importante, queridos, as lutas, os desertos, as fases difíceis que nós passamos nas nossas vidas, fazem-nos crescer, amadurecer. Nós somos provados, testados para ser aprovados. Paulo diz isso, nos ensina isso. A mensagem ainda é poderosa, ela não é relativa. A Bíblia é relativa, não é relativa. A Bíblia, pastor, o Evangelho não é seletivo, queridos. Não, de forma alguma. Ele alcança ateu, o Evangelho alcança o cético, o Evangelho alcança o perdido, o Evangelho alcança o religioso, o Evangelho alcança o ferido, o Evangelho alcança o rejeitado, o Evangelho alcança todo mundo. Ninguém está fora do alcance do Evangelho. Todos podem ser alcançados, todos. Próximo slide que eu quero compartilhar com vocês é que cada um de nós é um enviado de Deus. Versículo 15, a parte A diz assim: como pregarão se não forem enviados? Ser enviado, queridos, não é apenas para missionários ou para pastores. Todos nós somos enviados de Deus. Eu e você, todos nós somos enviados do Senhor. Todos os que foram alcançados por Jesus e foram transformados por Ele, somos enviados. O texto, tem um texto no livro de João 20, acho que 21, que diz assim: assim como o Pai nos enviou, eu também envio a vós. Nós somos enviados por Deus. Você não precisa, queridos, de um púlpito para ser um pregador. Aliás,
Os melhores lugares para pregar não são os púlpitos. Na rua, na casa, no trabalho, onde a gente estiver, seu ambiente de acesso, seu ambiente, seu campo, porque ali você pode ser a resposta de Deus para alguém. Próximo slide que eu quero compartilhar é que, qual é o perfil de quem espalha o Evangelho? Qual é o perfil daqueles que precisam anunciar o Evangelho? Primeiro, ser um enviado. Eu já fui, você também. Nós somos enviados de Deus. Ser enviados é mais do que receber um título. Ser enviado, queridos, é ouvir e obedecer um chamado de Deus. Se eu e você ouvimos e fomos enviados, pronto, acabou. O envio pode acontecer em nações, em bairros, em cidades, em estados, em casas simples, em mesas de café, em qualquer lugar. Enviado, todo cristão é um missionário em potencial. Um missionário de Deus. Outro perfil de quem espalha o Evangelho, que anuncia, além de ser um enviado, é alguém apaixonado. Você vai ver que uma pessoa que espalha o Evangelho, ela é apaixonada. Como eu digo, por que eu digo apaixonado? A paixão por Jesus, queridos, ela acende a nossa paixão por almas. Tem um livro aí que chama Paixão por Almas. Quando eu li esse livro, uau! Eu fui transformado. Porque quando nós somos apaixonados por Jesus, nós somos apaixonados pelas pessoas. Significa, queridos, eu já preguei isso aqui, amar a Deus e amar as pessoas. Se você entrar nas minhas redes, você vai ver que os meus perfis, tudo é essa frase que eu carrego no meu coração. Você vai ver isso no Instagram, você vai ver isso em vários lugares. Amar a Deus e amar as pessoas. 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 Porque é impossível amar pessoas sem amar a Deus. Mas se eu digo que amo a Deus, eu preciso provar. Como? Amando as pessoas. Amando as pessoas, uma pessoa apaixonada. É aquela pessoa, queridos, que está cheio de graça, que transborda esperança por onde ela passa, porque é impossível ficar calado quando nós estamos inflamados pelo amor de Deus. Outro perfil é uma pessoa persistente, que não desiste, porque muitas vezes, queridos, a rejeição, ela não nos impede, mas a rejeição nos trava, ela nos bloqueia. E muitas vezes nós ficamos assim, achando que nós não podemos, mas se você persistir, você vai ver Deus fazer. Nem sempre haverá respostas de imediato quando nós anunciamos o Evangelho. E quando eu falo de rejeição, é o contexto que eu falei ainda há pouco. O perfil de uma pessoa que espalha esperança, ela não se sente uma pessoa rejeitada, ela é persistente. Eu fui e falei de Jesus, a pessoa me rejeitou, e daí? Eu vou para o outro. Me rejeitou, e daí? Eu vou para o outro. Ela persiste. O perfil de uma pessoa que espalha esperança, ela não vai se sentir rejeitada nunca. Ou seja, a rejeição não impede a pessoa. Nesse contexto, a rejeição amadurece a pessoa. Quanto mais rejeitado, mais persistente você. Não aceitou Jesus? Você? Pois então eu vou falar com outro. Você? Pois então eu vou falar com... E assim seguimos. Outro perfil de uma pessoa, queridos, apaixonada, uma pessoa que espalha esperança, é uma pessoa que está alinhada com o céu. Eu diria que esse é um dos perfis mais importantes, porque evangelizar não é convencer as pessoas com palavras humanas. E muitas vezes nós queremos falar com eloquência, bonito, trazer uma coisa assim, achando que as nossas palavras vão convencer as pessoas. Sabe o que convence as pessoas? É você estar alinhado com o céu. Se a gente está alinhado com o céu, você fala, o Espírito Santo vem e faz a obra. Você só precisa falar, só precisa dizer, segundo as Escrituras, segundo a palavra, porque a verdadeira esperança é anunciada em nome de Cristo, não em nome de apóstolo, pastor, missionário, seja que for,
em nome do Senhor Jesus. É uma unção, queridos, que nós carregamos, é a verdade do Evangelho que nós carregamos. Por último, eu quero trazer 3 exemplos bíblicos de expansão de esperança. O primeiro é nesse texto que nós lemos na semana retrasada, em Atos 8, onde a Bíblia fala sobre Filipe, que estava em Azoto, e dali ele foi para Cesareia. O que nós vemos aqui? Ele não apenas parou após o batismo do eunuco. A Bíblia diz que ele continuou cidade após cidade, pregando o Evangelho. Ele não fez um encontro com o eunuco, ponto final, acabou. Não, o eunuco foi o ponto de partida de Filipe. Só 3 exemplos, queridos, que eu vou deixar, de exemplos bíblicos que nós podemos expandir a esperança. Felipe, ele não parou no eunuco, ele seguiu para Cesareia e foi pregando. Outro exemplo é Paulo e as suas viagens missionárias. Nós vemos que Paulo, ele cruzou fronteiras culturais, linguísticas, religiosas. Um homem que tinha título de uma cidadania romana, título de cidadania como judeu, ele cruzou, seu coração ardia para ver todos ouvindo o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele evangelizou nas ruas, nas sinagogas, nas cadeias, nas praças, nas casas, prisões. E um outro exemplo é a mulher samaritana, que você percebe que a expansão da esperança foi além daquele contexto. Essa mulher, queridos, após o seu encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela se tornou uma missionária na sua própria vila. Ela foi correndo para a sua vila, tornou-se uma missionária. O mais improvável daquela vila era essa mulher. Era a pessoa mais improvável, com certeza era ela. E foi ela que se tornou um canal de avivamento naquela vila. E isso, queridos, nos ensina que Deus quer usar qualquer pessoa. Deus quer usar qualquer uma, desde que esteja disposta. Se não houver disponibilidade, podemos ter todo o conhecimento, Deus não vai nos usar. E eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas para nós, queridos. Todos os meses nós estamos aí, mês a mês, crescendo nas unções dos apóstolos. E como Felipe, nós precisamos orar por lugares e pessoas específicas. Essa é uma aplicação prática que eu quero deixar nesta manhã. Faça uma lista de amigos, de pessoas, lá na célula, queridos. Chegue a essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, pergunte, faça perguntas a elas. Você quer que eu ore por você? Algum motivo de oração? Há tantas coisas que nós podemos fazer. Orar é uma delas. Outra coisa, tem um alvo evangelístico todos os meses. Nós estamos entrando, eu estou conversando com os pastores e nós vamos entrar no mês de junho, para julho, no próximo semestre nós vamos entrar com um desafio de células. Nós vamos ter um desafio de célula durante um semestre. Propósitos, ter um alvo, desafiar a si mesmo para falar do amor de Deus, pelo menos por uma pessoa, por semana. Falar, pastor, mas se ela não vir à igreja, não converter, não for a célula, não tem problema, irmãos, só fale, faça um desafio, anuncie o reino de Deus, compartilhe uma mensagem, faça um convite, compartilhe uma oração, fale um testemunho. Outra coisa prática, queridos, lá na sua célula, motive as pessoas que estão com vocês, os líderes, os pastores, ensine a sua célula a compartilhar o Evangelho, a falar de Jesus. Dê metas específicas do amor de Cristo. Não é metas de números, mas é metas de alcançar o coração das pessoas, juntamente com elas. Hoje nós temos as redes sociais,
e nós podemos evangelizar através das redes sociais, sendo um canal de Deus, espalhando esperança, queridos, através de um versículo, através de um testemunho. Para a glória de Deus, logo, logo o meu livro, se Deus quiser, vai sair. Quando ele sair, eu vou ter semanalmente um canal onde eu vou estar anunciando as nossas devocionais. E vou lançá-la publicamente. Alcançar as pessoas. Outra maneira prática de nós alcançarmos é vocês apoiar ou se envolver com missões. Existem 3 maneiras da gente fazer missões. Nós aprendemos isso lá atrás, né, Igor? Quantas vezes nós já ouvimos falar? Miquil, João, nós fazemos missões indo. Qual é a outra? Quem aqui se lembra? Indo, contribuindo, e orando. Nós fazemos missões orando, indo e contribuindo. É assim que nós fazemos missões. Quero mostrar um quadro aqui para vocês, nós já vamos orar. Sexta-feira que vem, queria até que vocês orassem por mim. Nós embarcamos para o Japão, eu e o Gabriel. Nós vamos passar um período no Japão, essa é a nossa agenda. Nós vamos desembarcar dia 25 em Nishio. Nós saímos dia 27, nós saímos dia 25 à noite aqui. Vamos passar, acho que no Catar, e aí nós chegamos lá. Na segunda não, e aí nós vamos visitar. Nós temos hoje 7 igrejas no Japão. Já no dia 29, nós vamos visitar essas 2 igrejas, uma em Kona e uma em Yekishen. Dia 30, nós vamos voltar para Nishio, e aí nós vamos ter um congresso, 1, 2 e 3. Vou estar, meu aniversário, quem não sabe, dia 3 de maio, meu aniversário, vou estar terminando um congresso. Aí já no dia 4, nós visitaremos Iaso, dia 5, dia 6, para quem não sabe, daqui até aqui, nós estamos no sul do Japão, lá embaixo, perto de, Nagasaki, onde houve a explosão de Hiroshima, e aqui é o norte, lá em cima. Daqui a aqui são quase 7 horas e meia, 8 horas de viagem. Então são viagens longas, onde nós temos as nossas igrejas, e aí nós vamos ficar em Nishio 7, 8, dia 9, 10 e 11 eu estarei na Coreia. Nós vamos para a Coreia do Sul, voltamos dia 12, e aí no dia 13 até o dia 16 é treinamento com os pastores, e já embarcamos. Nós vamos ter, acho que 2 dias ali, 7, 8, livre. É intenso, 21 dias lá, muito intenso. Nós vamos levar um conceito, sabe o quê? Começamos um treinamento ano passado, de evangelismo para alcançar os japoneses. Irmãos, e uma das maneiras, queridos, de nós abençoarmos esses irmãos, é contribuindo, abençoando. Ali embaixo já está separado, eu estou levando R$5.000 só de livros, bancando, fora todo um contexto de custos, porque uma viagem dessa, e já comentando, está em cima, não vai dar, mas voltando eu vou começar um propósito com vocês, porque esse tem nos, meus irmãos, eu não tenho problema de dormir em terra, madeira, em pedra, prego, não tem problema de comer, como que tiver, se tiver, não tiver, eu não tenho problema com isso, isso não mexe comigo, eu nasci na roça, eu sei o que é ter e não ter. Esses pés que vocês viram aqui, já pisou em terra quente sem ter um chinelo para calçar e formava bolha debaixo, porque o papai não tinha dinheiro para comprar um calçado. Então eu sei o que é passar fome, sei o que ter. O que mexe comigo, por exemplo, dia 16 de agosto, eu embarco para a África.
Eu vou mostrar para vocês, nós temos 103 igrejas na África. A hora que vocês verem os líderes, os pastores, os irmãos que nós temos, e as necessidades, o que mexe comigo, irmãos, é ver uma criança com uma barriga desse tamanho, porque não tem o que comer. Não é porque ela está cheia, é porque não tem o que comer. Com verme, com barriga d'água, com tanta coisa. E eu conversando com alguns pastores nossos lá, eu não sei, eu começo a falar, eu me emociono, eu não sei como eu vou administrar minhas emoções em relação a isso. A ver o que, mas para o Japão, para a África, nós vamos nos preparar. De maio até junho, julho, 2 meses e meio. Nós vamos levantar uma semente, uma oferta para a gente abençoar aquele povo. Para a África, irmãos, até o momento, entre passagem e tudo, nós já investimos quase 30 mil reais. São quase 8 mil reais só de livro que eu estou disponibilizando para levar. O que eu estou compartilhando isso com vocês, queridos? Nós precisamos apoiar, envolver, estar envolvidos. Quero dizer algo, o nosso ministério, ele não se resume a essa igreja. São José dos Campos vai muito além desse contexto. A Insegec São José dos Campos, que eles têm alcançado estados e nações. Não é esse contexto a nossa realidade. Esses pastores, por exemplo, do Japão, nós estamos indo lá agora, porque nós vamos estar trabalhando um contexto administrativo deles. Além de, estão há 30 anos lá, o pastor Tami está deixando o templo, que eles estavam há 25 ou 28 anos, e estão indo para as casas agora. Porque o dono do prédio pediu um valor exorbitante de aluguel e eles não têm mais condições de pagar isso. Então nós não vamos fazer mais reunião nos prédios e nós vamos para as casas. E vamos pegar esse recurso, tentar juntar e comprar o nosso próprio prédio. Do ano passado para cá, irmãos, o Japão fez assim, mudou tudo, uma revolução. E nós estamos indo para lá. Deus nos dê graça, eu preciso que vocês orem por nós. Amém? Vamos colocar de pé. Eu trouxe uma história ilustrativa, eu quero terminar com essa história. A corda que nunca chegou. A corda que nunca chegou é o nome dessa história. É uma história, queridos, baseada em uma coisa que aconteceu, que eu vi e conheci. Deixa as crianças chegarem aí, entrarem. Olha que lindos, muito bem. Nós já vamos para casa, queridos. Eu vou contar uma história aqui que eu preparei, baseado em um fato de uma pessoa que estava para se suicidar. E chegou a esperança na casa dessa pessoa. Uma pequena vila, cercada de montanhas, florestas, e uma das casas mais afastadas morava um homem chamado Elias. Também eu estou usando um nome fictício, para não expor a pessoa. Ela era conhecida por muita alegria no passado, um homem muito alegre, feliz. Mas depois da morte da sua esposa, ele foi tomado por uma grande tristeza, esse homem. E os vizinhos diziam que ele mal podia sair de casa. Alguns achavam até que ele estava se recuperando e outros nem se lembravam mais dele. Certa noite, durante uma tempestade, a energia caiu, num breu no silêncio. Elias escreveu uma carta de despedida e ele já tinha decidido tudo. Com uma corda nas mãos, lágrima nos olhos, ele disse em voz baixa: se Deus realmente se importasse, ele teria enviado alguém a mim. Naquela mesma vila, não muito longe dali, uma jovem chamada Ana, também nome fictício, estava orando. Era simples, mas sincera. Senhor, me mostra alguém que eu possa falar do teu amor hoje. Me usa.
nem que seja só para levar a esperança. Naquela noite o Espírito Santo trouxe no coração dela um nome, Elias. E ela não hesitou e foi até o lugar, impulsionada por aquilo. Ela fez um bolinho, pegou um pedaço de bolo, colocou numa bandeja, escreveu um bilhetinho assim: você não está sozinho, Deus se importa com você. E foi, e chegou e bateu na porta do Elias. Tarde na noite, por um momento ele pensou em não abrir a porta, mas ele abriu, e ao ver o sorriso, o bolo e o bilhete, ele desabou em choro. Ela ficou ali sem entender nada, apenas ela tinha sido uma esperança, uma resposta de esperança. Dias depois, esse homem, que era feliz, ele foi na comunidade da igreja e deu um testemunho, dizendo: naquela noite, eu estava lá no fundo, com a corda nas mãos, pronto a tirar a minha vida. E a Ana chegou com um pedacinho de bolo, com uma cartinha, e através dela, eu fui alcançada por uma palavra de esperança. Talvez não seja uma corda que alguém está segurando na mão no sentido literal, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Existem muitas cordas por aí, que as pessoas estão segurando na mão, de alguma outra forma. Vamos ir lá, tirar a corda dessas pessoas. Vamos arrancar essas cordas das mãos delas, através da nossa ida. E eu queria que você se colocasse com seus olhos fechados neste momento de pé e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, a esperança que corre precisa alcançar, a igreja que corre precisa espalhar, a mensagem que corre precisa ecoar em todas as direções. Assim como Filipe não parou, Senhor, nós também não podemos parar. Cada célula, cada crente, cada grupo, cada rua, cada cidade, Senhor, precisa receber a luz do Evangelho. E a partir, Senhor, de nós aqui, declaramos que estamos sendo canais de Deus. Assim como Filipe não parou, nós também não podemos parar. O mundo precisa de mensageiros. Deus nos deu uma missão e Ele procura aqueles que dizem: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Que nesta manhã o Senhor possa encontrar um sincero coração dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mundo, Senhor, precisa de nós. Há muitos, Pai, eunucos que estão lendo Isaías sem entender. Há muitos homens que estão com a corda nas mãos e mulheres tentando tirar as suas vidas. Ainda há muitos corações em busca de sentidos. Ainda, Senhor, há muitas pessoas esperando ouvir a mensagem que nós carregamos. Que esta mensagem, Senhor, seja anunciada. Deus nos perdoe, Senhor, por às vezes ficarmos tão pessoas retidas, fechadas nos nossos cantos, nos nossos lugares de confortos, mas a esperança precisa chegar lá, onde ninguém vai, onde há dor, onde há silêncio. Que este mês de abril, Senhor, seja um mês em que os nossos pés, eles se movimentem com ousadia, com compaixão, e a nossa boca, Senhor, ela se encha de palavras que libertem. Que este mês de abril, Senhor, seja não apenas um mês de esperança, mas um mês de expansão de esperança. Que nós possamos, meu Deus, ao ver essa esperança de dentro de nós, sendo liberada para as pessoas que estão à nossa volta. Espírito Santo, usa em Segec São José dos Campos para a glória do Teu nome, para espalharmos a esperança em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.